E a gente vê todo um movimento, né, articulado pela elite, né, hegemônica aí, que tem um controle do Estado, do sistema financeiro, do controle midiático, né, de fazer todo, de produzir esse senso comum, né, contra a juventude pobre. Então, o que a gente observa é que a mídia gera um pânico, um medo na população, né, com notícias que a violência é um grande espetáculo, né, que projeta ali jovens pobres, negros da periferia, cria um temor, um pânico na sociedade e defende então as prisões, né? Então, o mundo atual que nós vivemos, né, esse mundo globalizado, com Estado mínimo e regulado pelo mercado, né, e o mercado é cruel, cria a ilusão nas pessoas que é pelo isolamento que a gente vai se defender da violência. Então, construindo prisões. Os jovens eram carregados de outras vozes, né? Porque muitas vezes o que os meios midiáticos fazem, os meios de comunicação? O que você, jovem, acha da redução da maioridade penal? E a gente vê ali também como se diz, uma reprodução do que os meios de comunicação estão produzindo, né? Claro que a gente tem uma disparidade, principalmente quando a gente consegue favorecer espaços para refletir um pouco mais, para se conhecer mais enquanto sujeito. A gente percebe isso, né? Quando a gente vai, por exemplo, entender por que esses jovens que estão no sistema socioeducativo, né? Que trajetória é essa que levou eles a esse lugar? A gente vai ver então que tem uma relação muito mais ligada aí com a questão patrimonial e do tráfico mesmo, né? Geração de renda, reconhecimento social, do que propriamente essa questão aí da violência contra a vida, né? Então acho que esse é o principal argumento que talvez a gente teria assim, né? Para conhecer um pouco mais esse fenômeno e desconstruir algumas coisas que não são ditas, né? Os jovens são esses irresponsáveis que não querem nada com nada e a gente coloca todo mundo no mesmo barco como se existisse apenas um modo de ser jovem, né? Você trazia também essa coisa de que essa juventude, ela, querendo ou não, ela traz elementos do que a própria sociedade, né, vem construindo assim, na sua história, na sua luta social. A gente vê que quando o adolescente que comete um ato infracional, em especial um ato infracional contra a vida, que é uma minoria, à medida que ele vai rompendo laços, o primeiro laço que ele rompe é com a escola, né? E a escola é um espaço onde ele se encontra com diversos adultos, educadores, que poderiam transmitir a cultura para ele, né? Então, esses educadores têm um papel muito importante. E o que as universidades de formação de educadores podem fazer em relação à transmissão desse saber? Então, quando uma criança pobre vai presa, um jovem é chamado de menor, não é isso? Menor porque é inferior, é bandido, é criminoso. Então, como dizia o Antônio Carlos Gomes da Costa, o imaginário menorista, né? O imaginário menorista do Código de Menores ainda prevalece, né? Você não vê nenhum veículo midiático, televisão, rádio, etc., se referir a um jovem, uma criança pobre, como jovem, como criança, só como menor. Quando é um jovem rico, né, aí ele cita jovem. Tanto que já saiu uma matéria aí, uns falam no Rio, outros falam em Belo Horizonte, não sei, que é assim, menor assalta criança. Então, representa bem essa divisão de classe, né? Essa divisão de tratamento, né? E sendo um jovem negro, pardo, então ele é mais ainda estigmatizado, né? Esse momento tão difícil que nós vivemos. Esse momento tão difícil marcado sim, pelo discurso do ódio, que é muito forte, né? E de fato a redução da maioridade penal é apenas um dos elementos aí nesse discurso do ódio. Mas uma outra questão que essas três falas me provocam também é no sentido da necessidade de nós pensarmos a escola de uma maneira relacional. Daí eu estou pensando tanto a escola na educação básica quanto a universidade, ou seja, a escola precisa ser vista de maneira relacional, uma relação com toda essa sociedade na qual ela está inserida, né? Ela não é uma ilha nem
pode querer se constituir como tal. Nesse sentido, nós precisamos de, na escola, nos processos educacionais, fazer com que estejam presentes todos esses debates, todas essas discussões. Creio que esse é o desafio. Que eu acho que tem sido pouco, a gente tem tido pouca atenção, dado pouca atenção aí, é a questão da função política, né, de propostas como essa da redução da maioridade penal, da função política do sistema penal como um todo, né. Primeiramente, sim, que Foucault já falava isso, a Vera Malaguti Batista também fala sobre isso, que é a função de ocultar, né, de usar essa imagem do criminoso associado às ilegalidades das classes populares, usar essa imagem desse criminoso para ocultar os ilícitos das classes dominantes. E eu estava observando como, nesse caso, isso foi assim muito explícito, porque no momento que foi desarquivada essa PEC da redução da maioridade penal, que estava há anos na gaveta, parada, foi justamente o momento que os partidos, né, da direita, inclusive o nome do Eduardo Cunha, que foi quem desarquivou a PEC, estava começando a aparecer no processo da Lava Jato, né? A mídia só falava em Petrobras, só falava em Lava Jato, enquanto estava em evidência só o governo, os partidos do governo, e quando esses nomes começam a aparecer, pumba, sai a carta da manga, a discussão da maioridade penal toma toda a atenção dos movimentos sociais, da sociedade, né? E o assunto foi totalmente esquecido e abafado, e inclusive o próprio Eduardo Cunha pediu o arquivamento do processo da Lava Jato, né? Não coincidentemente. Então, assim, acho que essa materialização dessa ideia que o Foucault já denunciava, dessa função política do sistema penal associado, né, em criar o bandido associado às classes populares para poder estar ocultando aí os ilícitos das classes hegemônicas. E então a gente tem, né, quando a gente fala em bandido, né, aquela ideia que o Walter lembrou, quando a gente fala em bandido, a maioria das pessoas imagina como bandido não lá o cara da gravata, né, ou do colarinho branco, né? Então essa associação que a mídia ajuda a construir, ela tem muito essa função que eu acho que está sendo um pouco assim esquecida no debate, como eles surgiram com essa proposta de forma a desviar o foco do problema maior que está ligado a eles lá. E outra ocultação que ela faz, que na medida que a mídia coloca a questão da segurança como prioridade e vem amedrontando a população, mostrando aquela violência cotidianamente, né, e fazendo aquela população aceitar, então, como solução qualquer medida, né, inclusive aceitando o extermínio, quando a gente tem um caso igual daquela criança de 10 anos recentemente que a polícia matou na frente da mãe, que eles falam assim, olha, é um acidente, mas infelizmente essa ação da polícia é necessária. Então, eles ajudam a legitimar a violência e o genocídio contra essa população a partir desse sentimento de medo que está dominando toda a população. E aí a população fica com essa demanda exclusivamente focada na questão da segurança e esquece também as reivindicações nas áreas, né, estruturais, as reivindicações de mudanças estruturais que seriam realmente necessárias e mais eficazes, como a questão do combate à desigualdade social, a questão da valorização da educação e a construção de uma educação que atenderia melhor às necessidades desse novo público das escolas, né, que até alguns anos atrás estava excluída desse processo. A questão da valorização do trabalho, né, de tornar o trabalho, então, que está sendo negado, mais atrativo, né, e mais digno. Então, tudo isso é esquecido e só a pauta da segurança aparece como reivindicação popular, ocultando todas essas outras questões que eles não querem mexer.